Oi, gente, boa tarde. Senti de gravar aqui, vou ver se vai ficar mais curtinho esse, pra ver se eu consigo soltar no Stories, tá? Tô recebendo, assim, muito feedback, né, de vocês, de quem assistiu aí, tá assistindo o vídeo, tá gostando, tá se identificando com a história, com a questão aí do propósito, das vivências, de não se encontrar, né? E, enfim, acho que todo mundo, em algum momento na vida aí, passa por essa situação, né? De não se encontrar, de não entender, né, quem buscar aí uma direção na vida, um caminho. E, enfim, o que eu falei um pouco, né? A gente fica buscando no outro um caminho, uma direção e a gente tende a se comparar muito com o palco do outro, né? E a gente esquece que em algum momento também aquela pessoa que tá no palco, um dia também ela já esteve na sombra, né? Ela também já teve que entrar dentro dela, olhar para as sombras dela e tentar se encontrar, né? Tentar se entender. E o que a gente faz? Quando nós estamos nas nossas sombras, buscando as nossas respostas, a gente não quer olhar para as nossas sombras, né? A gente nem sabe, na verdade, né, os caminhos que a gente tem que fazer. A gente fica olhando para o palco do outro, né? Sendo que, na verdade, o caminho é o quê? Olhar para dentro de nós, para as nossas sombras. E hoje até conversei com um amigo, eu falei para ele, falei, sabe, eu acho que eu demorei tanto para me encontrar. Acho que meu caminho, talvez eu acho que para todo mundo, né, que deve ter sido difícil, mas para mim era muito doloroso. Eu olhar para o outro e falar, cara, ele vive, né, do talento dele, né, do propósito. Por que eu não acho o meu? E aí eu falei para ele assim, talvez tenha sido meu caminho foi mais difícil, meu processo, né, foi tão difícil, tão doloroso, porque eu tinha que viver esse processo para eu encontrar o meu propósito, porque o meu propósito, na verdade, era esse. Era eu desenvolver um processo para encontrar o meu propósito, para poder ensinar para as pessoas como era isso, né? Porque hoje eu percebo que o meu propósito é esse, ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas, né? Como eu encontrei o meu, né? Então hoje as pessoas me procuram muito. Na verdade, eu comecei refazendo os currículos, mas quando eu percebo, não é reestruturar um currículo. A pessoa, na verdade, ela tá procurando um caminho. Ela tá procurando o caminho. Qual é o caminho dela? Quem é ela, né? O currículo tá bagunçado, ela passou por vários lugares, mas não é o currículo só tá refletindo aquilo que ela tá vivendo dentro dela, né? Então tá refletindo ali no papel que ela passou por vários lugares, não se encaixou em lugar nenhum e não se encaixou em lugar nenhum. E aí aquilo tá refletindo ali naquele momento, né? Naquele papel ali, e ela não tá conseguindo se encontrar. Então, na verdade, assim, ela não está ouvindo ela mesma, né? Ela não está vivendo da semente, ela não está vivendo do talento, ela não está vivendo do propósito, ela não está no caminho que ela deveria estar, né? Então, quando a gente começa a reestruturar um currículo, a gente percebe que na verdade ela não está se ouvindo, né? Ela não está vivendo o propósito dela, ela está perdida. Então, muitas das vezes a pessoa tem que se mover, ela tem que se mexer, ela tem que ir para algum lugar, sim. Mas a partir do momento que você começa a se mover, a se mexer, você também tem que começar a ser específico em algo, né? Porque não adianta você começar a dar tiro para todos os lugares, ouvir
todas as pessoas, fazer curso de todos os tipos, porque às vezes você pega uma pessoa que faz um curso técnico em farmácia e ao mesmo tempo a pessoa cursou um curso lá de aeromoça, né? E aí você pega aquele currículo, você fala, e a pessoa era operadora de cobrança. Aí você fala, meu amigo, pra onde que você tá indo, né? E pior, né? Ela não coloca nem data, né? Teve lá 4 experiência profissional e não tem nem data, né? Não tem data de admissão, não tem data de demissão. Fez esses cursos, então o primeiro caminho é o do autoconhecimento, né? Vocês têm que começar a se ouvir. E a minha história, né? Ela começa desde muito cedo. A minha história, na verdade, ela começou desde muito cedo, que eu não sabia quem eu era, para onde eu estava indo. Porque eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, né, era aquela loucura, né? Todo mundo sabia, ia faculdade do que ia fazer, fazia lá aquelas provas lá, aqueles testes que para que você, lado que você ia, que faculdade que você ia cursar, né? Mas todo mundo já sabia, menos eu. Eu não sabia, gente. Eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, eu não tinha vontade de nada. Simplesmente eu não tinha vontade de nada. Eu terminei o ensino médio sem saber quem eu era. Literalmente, eu terminei. As minhas amigas, assim, elas sabiam o que elas iam cursar, começaram a se direcionar. E eu, assim, simplesmente eu não sabia. E só que eu tinha um diferencial. Eu tinha uma voz que falava no meu coração. E eu só descobri essa voz, na verdade, eu só assim, me deu um estalo disso de uns tempos pra cá, né? Na verdade, assim, que montou um quebra-cabeça na minha vida, né? Que o quebra-cabeça um quebra-cabeça, sim, mas eu tenho começado a entender que Deus, ele é um costurador de uma coxa de retalhos na nossa vida. E ele começou a costurar a minha coxa de retalhos lá atrás, com essa voz que eu ouvia, que eu não sabia quem eu era. Mas nos momentos dos meus maiores conflitos, eu pedia direção. Eu parava para ouvir essa voz, né? Eu parava de olhar ao meu redor, né? Eu parava de ficar ouvindo as pessoas, o que elas iam fazer, o que elas iam cursar, e eu me ouvia essa voz. E na minha época, né, lá em 1996, 97, quando eu terminei o ensino médio, era tudo muito caro, né, as faculdades. Eu não tinha condições de cursar uma faculdade, eu não era a melhor aluna na minha sala de aula, eu era uma aluna média, né. Afinal de contas, eu era de humanas, né, então eu sou péssima de matemática. E aí eu falei, cara, e agora, né? E até então também não tinha trabalhado, né? Enfim. E aí terminei, na verdade, assim, eu fui estudar à noite, separei, assim, eu estudei todo o tempo à tarde. Quando eu fui terminar o terceiro ano, eu fui estudar à noite, porque eu precisava trabalhar. Arrumei um emprego aí, meu primeiro emprego numa fábrica de chocolates. E fui. E as minhas amigas continuaram estudando de manhã, né? E eu fui trabalhar, fui estudar à noite. E fui. E aí uma prima de uma amiga, ela foi fazer técnico de contabilidade no liceu. E eu falei, bom, um técnico em contabilidade, eu acho que eu consigo pagar, né? E só que assim, né? Eu sou péssima em matemática, não era o que eu queria fazer. Mas eu falei, bom, eu vou fazer. Então, gente, primeira coisa, se mova.
faça alguma coisa, busque alguma coisa para fazer. Não adianta pedir, Deus me ajuda, e ficar na cama deitado vendo YouTube, fazendo o EAD lá, fazendo só a provinha e não fazer nada. Então eu fui fazer esse curso de técnico de contabilidade. Só que aí chegou, fiz uns 2, 3 meses, eu comecei a ver que aquilo lá não era pra mim, né? Falei, cara, isso aqui, esse bagulho aqui não é pra mim, não. E eu falei, não. Só que lá, nesse curso de técnico de contabilidade, tinha o quê? Uma aula de departamento pessoal. E eu gostava dessa aula, né? Eu me interessei. Só que não era só departamento pessoal, né? Técnico de contabilidade, era balanço, enfim. Só que aí o caldo começou a apertar e eu desisti, né? Acho que eu nem concluí o primeiro semestre. A minha amiga seguiu tudo, mas eu desisti. Porque não estava conseguindo acompanhar. E aí eu parei. Continuei trabalhando. Eu fiquei nessa fábrica 4 anos, como auxiliar de cozinha, né? E fiquei ali. Então, essa minha amiga, né, era bem mais inteligente do que eu, enfim. Ela seguiu, se formou, né, em técnico de contabilidade e tal. E eu seguia sem saber quem eu era. Eu segui um bom tempo sem saber quem eu era. Não me interessava por nada, eu não tinha condições de fazer uma faculdade, enfim. Segui trabalhando e várias coisas aconteceram na minha vida. Eu abri uma loja que não deu certo, enfim. E no meio desse desespero todo, a voz. E eu sempre pensando, meu Deus, né, quem eu sou. E num desses dias eu lembro muito claramente, muito, assim, foi muito forte. Eu no meu quarto, assim, eu conversando comigo mesma, achando que era comigo mesma, mas era com o Espírito Santo. E aí ele perguntou assim pra mim: o que você já fez que você gostou, que você se identificou? O que você já fez que você já gostou? Gente, na minha época, eu não tinha acesso a muita coisa igual o pessoal tem hoje. A única coisa que eu tive acesso, assim, tinha sido aquele curso, né? E aí eu lembrei que tinha sido o departamento pessoal, né? E aí, bom, ficou aquilo no meu coração. E essa minha amiga, que tinha feito curso de técnico de contabilidade, ela entrou numa loja. Então, por isso que eu falo, gente, conexões. A vida são conexões, são relacionamentos. Então, mesmo que você comece num curso de EAD, legal, para dar um start, é bacana. Mas os cursos, né, mesmo cursos de curto período, é legal para você fazer relacionamento, né? Eu já tinha esse relacionamento com ela. Porém, o que acontece? Ela entrou num escritório, né, comercial na época, de telefonia, ela estava nesse escritório e eu ainda estava na fábrica de chocolate, cozinha. E ela nesse escritório. Aí a mãe dela abriu uma loja de roupa e tal, e ela falou assim: Mary, eu vou sair, vou ajudar minha mãe e tal, você não quer ficar no meu lugar? Gente, eu nunca tinha mexido com computador na minha vida, pouca coisa assim. E eu falei, nossa, eu não sei, né? Será que eu dou conta? Meu Deus do céu. E eu já tava 4 anos nessa fábrica. E ela me proporcionou. Ela falou, não, vem pra cá, tá? Eu vou ficar uns dias aqui, eu te ensino, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, né? Eu fui com a cara e com a coragem, né? Eu já tinha feito um curso de informática na época, né? Esse tempo que eu tava na fábrica, eu fui fazer curso de informática, então eu sabia, né? E enfim. Então eu fui com a cara e com a coragem, ela me ensinou algumas coisas, fiquei lá também. Aprendi, eu lembro que um dia o dono me ligou e falou assim pra mim: olha só, gente, lá em 1900 no ano de 2000, 2002, ele falou assim, me ligou e falou assim, viu, liga meu notebook. Gente, eu não sabia ligar um notebook.
Eu liguei pra ela, eu falei assim, amiga do céu, me ajuda, como liga esse notebook? Ele ligou aqui e mandou ligar esse notebook, eu não sei ligar. Liguei pra ela me ajudar a ligar o notebook, olha a situação. Enfim, e aí fiquei um tempo lá, depois eu saí, acabei abrindo uma loja também, que não deu certo, tá. O tempo passou, e aí depois eu arrumei um outro emprego, num escritório, e onde eu fazia de tudo também, né? E ali eu fiquei também um bom tempo. Ele foi um patrão muito bom para mim, ele me ajudou muito, ele foi um pai. Eu tenho muita gratidão por ele. Ele, assim, na época eu tinha perdido tudo, né, com essa loja. Foi um recomeço e ele, assim, me abraçou, ele me ajudou muito, né? E aí logo em seguida eu casei, né? Então eu casei, eu tava nesse escritório, ele me ajudou e fiquei ali. Só que ali eu tava comecei a estagnar, então eu fazia tudo, eu fazia boleto, fazia tudo a parte administrativa. Só que chegou um ponto que aquilo ali não tava mais me desafiando. Então, a nossa vida é um processo, né? A nossa vida, ela é exatamente assim. Se você está num lugar que não está te desafiando mais, aquilo ali não está te transformando, né? Então, a todo tempo você tem que estar se perguntando quais são os seus valores, né? Para onde você quer ir. E é um eterno questionamento. Então, hoje, onde eu estou hoje, eu consigo enxergar que tudo que eu vivi, eu estava me construindo. Mas só hoje eu consigo olhar para essa história e enxergar isso, né? E aí o tempo foi, passou, eu fiquei lá. Só que aí aquilo não estava mais me preenchendo, eu comecei a ficar muito infeliz. E eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui. E nisso eu já tinha 24 anos, casada, sem uma faculdade, e estava ali. E aí foi quando me deu o start, que eu falei, o que eu fiz que eu já gostei? O que eu estudei que eu já gostei? E aí foi quando eu lembrei que o departamento pessoal eu achei legal, né? E aí comecei a procurar na internet, onde eu vou estudar, o que eu posso fazer e tal. E eu ainda não ganhava, casei, com conta. E aí eu fui pro Senac fazer um cursinho lá de departamento pessoal. Então, relacionamento. Fui fazer o cursinho de departamento pessoal no Senac. E lá eu conheci duas irmãs. E, gente, esse curso de departamento pessoal que mudou a minha vida. Foi nesse curso no Senac, um curso simples no Senac que mudou minha vida, né? Um curso e um relacionamento mudou a minha vida. Lá eu conheci duas irmãs e eu tava alucinada porque eu queria crescer na vida. E então eu fui conhecer essas duas irmãs e eu queria fazer relacionamento. Eu nem sabia direito, né, gente, naquela época. Hoje em dia, os players aí do marketing falam, se eu perder tudo e eu tiver relacionamento, eu conquisto tudo de volta. E a chave foi essa. Eu fui para esse curso do Senac e conheci essas duas irmãs. E uma delas estava no escritório de advogados, como recepcionista. E eu sondando as pessoas, onde elas trabalhavam, eu sempre fui muito comunicativa, participativa, tal, questionadora, e o professor ensinava, departamento pessoal, tal, e eu sempre, onde você trabalha, não sei o que, tal. Enfim, conectei com essas duas, só que essa que estava de recepcionista estava grávida, ela estava para sair desse escritório, tal, adivinha? Ela estava procurando uma pessoa pro lugar dela. Ia ter uma seleção lá nesse escritório, ela me indicou para essa entrevista. Eu fui fazer essa entrevista e passei nesse escritório. E aí eu pedi demissão, né, desse escritório onde eu já tava lá também um bom tempo, uns 4 anos, eu acho. E aí, gente, eu já tinha uns 26 anos, mais ou menos, eu acho, 26,
Não, eu acho que eu tinha... Ai, não lembro ao certo. Eu já tinha uma certa idade aí. Porque aí eu conheci elas, eu devia ter uns 27, 28 anos. E aí eu fui para esse escritório, fiquei lá como recepcionista, fiquei um tempo, tal, aprendi o serviço desafiador e cuidava de várias agendas de advogados, custas processuais. E lá de recepcionista eu fiquei 6 meses e logo surgiu a vaga de financeiro nesse escritório. A moça saiu e eles me ofereceram financeiro. E aí lá eu aprendi Excel, planilhas, fluxo de caixa, enfim, uma doideira. E ali eu aprendi muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E aí, foi... Eu tinha 28 anos. E lá, gente, eu com 28 anos, sem uma faculdade. E lá, por isso que nós temos, né, até a história do Arthur Aguiar, que eu falei, que nós temos que frequentar lugares com pessoas melhor do que a gente. Por quê? Se você tá num lugar que tem gente pior que você, aquilo não faz você querer ser melhor. Tá todo mundo igual, então tá tudo bem. Mas se você tá num lugar que tem pessoas melhores que você fala assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero viver isso, eu quero aquilo. Por que eu não posso viver isso? E aí eu ali, com 28 anos, sem uma faculdade, e eu vi aquelas meninas lá de 20 anos cursando direito, chegando de social, né? Os meninos, todo de social, né? Porque, querendo ou não, eles eram estagiários, mas trabalhavam de social, né? E 20, 21 anos, né? 18, 19, 20, 21 anos, se formando, alguns formados, né? Com 24 anos formando. E eu era o quê? Não tinha nada, não tinha um diploma, não tinha nada. Então eles iam se formar, iam embora, iam continuar a vida, alguns estudavam para concurso, né? A roda de conversa deles era outra, né? Então a gente fazia café, eventos, tal. Eu sempre muito comunicativa. E eu olhava aquilo e falava assim, e eu? Pra onde que eu tô indo? O que que eu tô construindo? E aquilo me falou assim, não, eu preciso ir pra algum lugar. E eu falei, cara, vou fazer uma faculdade, né? E aí meu marido, pra quê? Não sei o que lá, né? Mas eu fui fazer e eu não tinha condições. Mas eu fui fazer uma faculdade na época. Eu fiz um tecnólogo, foi logo quando surgiu os tecnólogos de 2 anos, era o que eu tinha condições de pagar, na verdade eu nem tinha, né? Porque, tipo, eu devia ganhar 900 mil reais na época e a faculdade custava 500, né? Então você imagina, pagava aluguel, casada. Só Deus sabe que eu passei. Que ainda tem por trás de tudo isso, tem a minha parte pessoal. Eu estava buscando o meu profissional, mas por trás tinha um pessoal, né? Tinha as finanças. E eu só fui. Eu só fui, gente. Eu só fui. Eu fui, comecei a fazer a faculdade. E é por isso que eu falo que eu costumo dizer que o departamento pessoal RH me escolheu. E depois eu vou só finalizar com uma história que ela tem até um outro fim, mas eu ainda não posso contar. Eu vou contar assim mais pra frente, porque tá muito recente, né? E talvez a pessoa esteja aqui e depois ela vai se identificar, ela vai saber. Mas e Deus, só para vocês saberem, Deus, ele tem todas as chaves de todas as portas. Ele pode colocar você em qualquer lugar. Qualquer lugar. E só que normalmente nós achamos que nós queremos algo, né, que ele não quer, que na verdade não é o nosso fruto, aquele lugar, mas nós queremos, nós desejamos, mas não é, né? Às vezes nós não nos achamos capazes, né, do lugar, daquele, gente, tô falando de questão profissional, tá? Então, normalmente a gente quer um lugar, seguir uma carreira, a gente quer uma posição profissional.
Mas às vezes não é aquilo que Deus tem pra gente, não é aquele fruto que ele tem, não é ali que ele vai frutificar, não é ali que ele vai usar. Mas a gente quer. Enfim. E aí eu fui fazer essa faculdade, né? Técnico em administração lá, tecnólogo. E tá, fiz lá trabalhando. E aí então eu me inscrevi pelo site do CIEE numa vaga de estágio de assistente de vendas. E era para ganhar tipo R$ 300 a menos do que eu ganhava, sem registro, estágio e tal, beleza. E fiz, nem sabia para onde que era. E lá eu era registrada e tudo mais. E fiz. E aí me chamaram para entrevista. Eu fui. E a entrevista era lá na Ford Simão. Escuta essa história. E aí tinha umas 6, 7 meninas nessa entrevista. Eu fui, né? Participei dessa entrevista, né? Na época lá com o gerente e com a coordenadora lá do departamento, lá de departamento pessoal RH. Né, a gente participou, era uma vaga de vendas, assistente de vendas, para ficar em vendas, auxiliar o gerente de vendas. Beleza, participei, fiquei lá não sei quantas horas, tal, um monte de pergunta com os dois, um monte de mulher, um monte de menina, tá. Depois voltamos de novo, fizemos uma entrevista com o dono da empresa, beleza, mais não sei quantas horas, tá. Passou um tempo, me ligaram falando que eu tinha sido aprovada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, eu olhei, né, aquele lugar, um quarteirão, falei assim, meu Deus, eu trabalho no escritório de advogados, uma esquininha, uma casa. E eu falei assim, nossa, meu Deus, é aqui. Falei, vou pra lá. E estagiária, meu marido falou, mas viu, você vai ganhar menos, você, não sei, eu falei, viu, eu vou arriscar, eu vou tentar, eu não sei. E eu lembro, gente, até hoje eu fiz um e-mail me despedindo do escritório, que eu escrevi assim, estou indo sonhar os sonhos de Deus. Eu nem sei se eu tenho esse e-mail mais. E foi assim, foi muito forte, sabe? Eu nem sabia e... Então, só assim, recapitulando. Gente, quando vocês não souberem para onde ir, o que fazer, sempre vai ter a voz falando para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer. Então, em todos os meus momentos que eu não sabia o que fazer, para onde eu tinha que ir, quando eu parei e ouvi a voz, Deus acertou o meu caminho, sabe? Ele me direcionou. E falar pra você que foi fácil, que não teve os erros, que nesse caminho que eu vivi, esses processos todos e que eu não errei, eu errei, né? E ainda tô vivendo o processo, né? Esse vídeo aqui é um processo que eu tô vivendo hoje. Mas eu fiz essa entrevista, passei e eu costumo dizer que o RH me escolheu. Não fui eu que escolhi ele. Mas foi sempre a voz que me falou: aqui, é o caminho, é aqui. E quando você se move, quando você se levanta, quando você se propõe a fazer algo, Deus ele vai te direcionar, ele vai pôr as pessoas, ele vai mandar provisão, ele vai dar um jeito. E olhando toda a minha história hoje, só hoje, né? Porque quando ele tá costurando a nossa coxa de retalhos, né? A gente olha ela do avesso, a gente não entende nada. A gente olha e fala, meu Deus, que coisa feia, que bagunça que tá acontecendo. Mas quando a gente desvira ela, a gente olha e fala, cara, é isso. Meu Deus. Né? Eu tô num ponto hoje que tudo que eu vivi lá, né? Em 2004, né? Eu tô entendendo só agora. 2008 eu tô vivendo agora.
Então, assim, hoje essas histórias minhas, elas servem para as pessoas que às vezes estão aí falando assim, cara, para onde que eu vou? Com 30 anos, com 28 anos, com 36 anos, eu vou estudar? Enfim, Deus me levou em tantos lugares na minha vida que esses dias ele me fez lembrar uma pessoa olhou para mim e falou assim para mim, Mary, você foi ser estagiária com 28 anos? Gente, eu nunca tinha me dado conta disso. Ele fez uma pessoa, olha só como Deus é. Uma pessoa que é graduada num curso, que eu tinha um sonho de ser psicóloga. E ela estava numa posição, não é desmerecedora, tá, gente? Mas por quê? As pessoas, elas às vezes, elas têm as ferramentas nas mãos, os diplomas, e elas também não usam, né? Então, ela estava com um diploma de psicóloga na mão, executando uma tarefa que não tinha nada a ver, sabe? Jovem, inteligente, com diploma de psicóloga, executando uma função de recepção, vamos dizer assim. E ela virou para mim e falou assim, nossa, Mary, você foi ser estagiária com 28 anos e pode? Naquele momento, eu fiquei parada, olhei para ela. Eu nunca tinha me dado conta disso. Que eu fui estagiária com 28 anos. Pois é, gente. Eu fui estagiária com 28 anos. Deus começou a escrever a minha história com 28 anos. E ele me levou num lugar que também foi assim, ele me quebrou. Num lugar que eu achei que eu ia ser, que ele ia reconstruir a minha história lá. Só que ele me levou lá para mostrar que eu era maior do que aquilo lá, né? E enfim, e que ele mostrou para mim, né, e tá fazendo eu entender que o que era tudo para mim, para ele era uma migalha, né? O que era tudo para mim naquele lugar, né, que talvez eu tinha colocado aquele lugar como tudo para mim, né, que eu vivia aí uns tempos atrás, para ele era migalha. E aí eu fiquei parada, eu falei, meu Deus, é verdade. E as pessoas que chegam até mim hoje, que estão buscando um caminho, elas falam assim, mas Mary, eu vou estudar agora, eu vou ser estagiária agora. Eu falei, cara, eu fui estagiária com 28 anos. Então hoje eu tô conseguindo entender tudo que eu vivi. Porque ele tá usando a minha história para ajudar essas pessoas que estão paradas pelo caminho, sabe? E enfim. E aí eu, enfim, fui para essa entrevista, né? Passei na seleção. E aí tinha passado mais 3 meninas, acho que comigo. E aí no dia do início, eu cheguei, né? Sentei lá e o gerente chegou, chamou as 3, falou, vamos, né? Tá, vamos começar lá. E ele não me chamou. E eu fiquei sentada lá, falei, ué, será que ele esqueceu de mim, né? Ele falou, não, você não vai comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, ué, que será, né? Esses processos aí de contratação, né? Que a gente nem sabe pra onde que a gente vai, né? Aí, eu sentada lá. Daqui a pouco chega a moça do RH. Você chegou e falou, oi Mary, bom dia, tudo bem, né? Oi, bom dia, né? Aí ela falou, vamos, você vai ficar comigo. Aí eu falei, hã? Ela falou, você vai ser minha estagiária, você vai ficar no RH. Eu falei assim, como que é? Ela falou, você não vai ficar aí em vendas, você vai ficar comigo. Então, gente, a minha história começou assim.
lá em 2010, né, em 2008. E aí eu fiquei lá um ano como estagiária, só que eu era desesperada, ansiosa, queria ser registrada. E eu sempre fazendo o quê? Olhando para a história do outro. E lá tinha uma outra estagiária que tinha entrado um pouquinho antes de mim, eu sempre olhando para ela, olhando para o salário dela, olhando para os benefícios que ela tinha, me comparando. Não esperei o tempo. E aí aconteceu várias coisas, outras oportunidades, eu acabei saindo. Vivi um tempo fora, fiquei um ano fora da Ford. E, e aí, por fim, foi bom, porque aí eu aprendi, passei por escritórios de contabilidade, por outras empresas, peguei uma bagagem, depois acabei voltando. E aí foi quando essa coordenadora acabou saindo e eu assumi, e tinha uma pessoa comigo, mas depois eu acabei assumindo e fui crescendo, me desenvolvendo e acabei assumindo lá, e onde eu fiquei até o ano de 2018, né? Então eu fiz a minha carreira lá toda de DP e RH, fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, aprendi muito como pessoa, como profissional. Errei, aprendi, caí, levantei. Enfim, são processos, né? Tem uma história que não tem nada a ver, né, com essa experiência, mas que eu quero contar sobre ser especialista. Que na verdade eu comecei esse vídeo para falar só sobre isso, mas Deus mandou falar tudo isso. Que eu participei de uma entrevista e no meio desse tudo esse, eu estava lá, né? Acredito que foi mais ou menos no ano de 2012, 2013. Eu, né, super cru, né, panguazona, tinha uma empresa aqui em Bauru, na área de tecnologia, super top. E a gente tem algumas empresas, né, que a gente começa a observar e a gente cria um sonho dentro da gente de querer trabalhar, né? E eu fui participar de uma entrevista lá, e eu, pro DP, participei tudo, só que era muito verdona, né? Participei, não sei, acho que fui mal. E a gente sabe que normalmente o RH não dá um retorno quando você não passa, né? É difícil dar um retorno, né, negativo, né? E, enfim. E eu achei a pessoa no Facebook uma semana, sei lá, 10 dias depois. Não tinha WhatsApp, nada. Chamei a pessoa, ou tinha o WhatsApp, sei lá. Achei o Facebook, chamei a pessoa e perguntei se ela tinha já, né? Ela podia me dar uma resposta, né? Se eu tinha ido bem ou não nessa entrevista, né? Gente, eu tomei uma lapada dessa moça que eu nunca mais esqueci, nem dela, nem do nome dela. Nunca mais. Nunca mais na minha vida eu esqueci dessa pessoa. E aí ela foi super grossa, né? Mas ela tava no direito dela, né? Mas ela foi muito assim grossa. Ela falou assim: olha, meu Facebook é particular e eu não falo sobre a empresa no meu Facebook particular. Se você quiser informações, entre em contato com a empresa na segunda-feira, no horário comercial, sei lá. Aí eu, tá bom. Enfim, resumindo, né? Como ela era do RH e eu também passei a ser desse mundo, né? A gente passou a se cruzar muito, muito, muito em entrevistas, em empresas. Ela acabou entrando em algumas vagas de algumas empresas que eu participei de processo. E acabou que ela participa de alguns grupos que eu participo também. E o que eu quero dizer com isso? Seja especialista. E eu me tornei uma especialista em folha de pagamento, né? E eu não passei na entrevista com ela, né? Eu era muito jovem ainda na área. E talvez eu não tinha a experiência que ela precisava lá na época. E aí, há uns meses atrás, eu nesse grupo, ela tava com uma situação, num seguro-desemprego,
E ela desesperada, em pânico, que tinha bloqueado o seguro-desemprego dela, não sei o que lá, e papapá. E eu sou uma pessoa de relacionamento, eu sempre ajudei, sempre conversei. Hoje a Dani é um fruto, né, de um relacionamento desse grupo. E eu fui lá, né, super disposta a ajudar e tal. E eu destrinchei de A a Z o seguro-desemprego, chamei ela no particular, ajudei, piriri, parará. E ela, não, nossa, não acredito. Ajudei. Enfim. E ela era essa pessoa, né, que eu não passei na entrevista. E ela falou assim, viu, eu tô saindo dessa empresa onde eu tava, uma empresa aí que ela tava, e eu estou indo de coordenadora de RH. Falei, ah, é? Ela falou, você tá trabalhando? Eu falei, eu falei, não estou, né, mas eu tô indo aí pra um projeto e tal. Eu falei, então, eu estou indo pra uma empresa X, e essa empresa X, gente, era exatamente a mesma empresa que lá em 2013, ela foi sem educação comigo. Então, ela falou assim, então, eu estou indo para essa empresa, acho que vai surgir uma oportunidade lá, você quer me dar o seu currículo? Eu posso te levar para lá. Aí eu falei, então, na verdade eu estou vivendo um outro momento profissional e agora para mim não é interessante. Mas eu agradeço, tal, e fico à disposição, né? Se você precisar de alguma coisa, se precisar de uma indicação, eu conheço muita gente, né? Estou vivendo um outro momento na minha vida. E depois tem uma outra parte ainda dessa história, mas que ainda não consigo contar pra vocês, mas eu sei que vocês gostam de histórias, eu também. E só pra falar pra vocês, sejam especialistas. Tenham relacionamentos. E saibam, Deus tem chave de todas as portas. Mas talvez o fruto que Ele quer gerar em você não seja o que você quer. Então, quando eu quis entrar nessa empresa, na verdade, o meu fruto era outro. Então, por isso que essa porta não foi aberta. Então, o que ele diz pra gente? O que eu quero dizer? Que a gente tem capacidade de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente é capaz. Qualquer coisa que a gente se propor a fazer, a gente vai conseguir fazer. É só a gente ouvir a voz que fala com a gente, né? E é por isso que eu digo, né? Que foi o DP e o RH que me escolheu. Então, ouça a voz, né? Não adianta você pedir ajuda para Deus e continuar aí na cama no YouTube, fazendo EAD, não se movimentar, certo? Faça cursos presenciais, faça network. Foi isso aí que mudou minha vida. É um start, né? Então foi um mini curso lá no Senac que mudou toda a história da minha vida. Se mova. E é sobre isso, gente. O que eu queria dizer era isso, era sobre essa história, sobre ser especialista. E eu me tornar especialista numa área hoje, um dia, né, que eu fui humilhada lá atrás, fez eu receber essa oportunidade da mesma pessoa que me humilhou, porque eu me tornei uma especialista. Então era mais ou menos isso que eu queria falar, tá bom? Um abraço aí a todos vocês que estão chegando por aqui e era isso. Muito obrigada.